Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que puedan acceder a esta grabación que estamos realizando en Semio de Redes. Y hoy tenemos un día muy particular, muy especial, porque tenemos a un invitado y con esto estamos dando inicio a lo que van a ser encuentros con investigadores, un espacio abierto a autores de referencia, con investigadores con los que dialogamos, que son referentes para nosotros, que forman parte de nuestra bibliografía habitual. En este momento de la cursada estamos viendo algunos textos de Liceo Verón, de la semiosis social 2 en particular. Ese Verón todavía no tan leído y tampoco tan conocido. Un autor a veces un poco incómodo, incluso creo yo, y ese es otro de los motivos por los cuales no siempre se vuelve a este último Verón. Este, pero por sobre todo muy interesante y muy actual. Y, y se nos ocurrió en la cátedra, estamos acá con Damián Fraticelli. Hola Damián, no sé si todos se ven ya. Noé, con Noelia Manso, con Josefina de Matei. En este momento no está Rocío Rauner, que forma parte de la cátedra, pero también nos ha dejado preguntas para realizar. Y por supuesto con Antonio Fausto Neto, a quien voy a saludar ya mismo, develando el misterio de quién es el invitado, y con quien enseguida vamos a estar dialogando. Y decía que se nos ocurrió invitar a Antonio Fausto Neto, un gran investigador y un gran gestor cultural, diría yo, de los más importantes en América Latina en las últimas décadas, quien junto a Eliseo Verón fundó y además desarrolló CISECO, el Centro de Investigación en Semiótica y Comunicación de Brasil, que estaba fundado en la ciudad de Japaratinga y que tuvo su primer simposio en el 2009. Esta invitación es oportuna, además creemos, porque se cumplen 10 años, hay una efeméride de por medio, 10 años de la publicación del libro Las políticas de los internautas, que es un libro que compilamos con Antonio Fausto Neto, que se llamaba Las políticas de los internautas, nuevas formas de participación, que publicó La Crujía, y que prologó Eliseo Verón, y en el que participaron destacados investigadores de Argentina, Brasil, España, porque también estaba Charo Lacalle, entre ellos, y que es un libro que creemos que fue muy interesante y sobre el cual vale la pena volver, porque planteó claramente la problemática de las políticas de los internautas, de los actores individuales en producción, abriéndose a varias discusiones que me parece han sido muy interesantes en estos últimos años. Este, para comenzar esta actividad, nos vamos a dar un lujo, vamos a escuchar en su propia palabra a Eliseo Verón presentando ese prólogo, ¿sí? Esto es un evento que se produjo en las jornadas Mediatizaciones en Foco en Rosario. Fue anunciado de esa manera, ¿cierto? Presentación del libro Las políticas de los internautas, y Eliseo estuvo ese día y él presentó ese prólogo que está escrito en ese libro en una exposición breve de 10 minutos que vamos a escuchar, y que es muy interesante y muy actual. Es oportuna para el momento que estamos en la materia y además por el invitado que tenemos con quien vamos a dialogar sobre este tema. Así que yo diría que lo primero que podemos hacer es prepararnos para escuchar el discurso de Verón, ¿sí? Es una exposición muy interesante, fue hecha entre el día 2 o el día 3, no recuerdo exacto, del año 2012. Y creo que es interesante porque Verón ya tenía en la cabeza, plantando yo, que la podemos discutir, muchas ideas de lo que va a ser su libro, que iba a publicar en el año 2013. Verón fallece en el año 2014, y en este prólogo me parece que adelanta muchas de estas ideas. Veremos si Fausto
está de acuerdo, creo que sí, lo veremos enseguida. Además es oportuna porque la perspectiva fundada por Verón y su obra están en un crecimiento internacional desde entonces y se debe a distintos motivos. Uno de ellos es, por supuesto, la importancia que la mediatización ha adquirido en la vida social. Ha habido un incremento gigantesco con la pandemia y eso es muy evidente, y se ha vuelto muy evidente que la mediatización es una parte fundamental de la vida social. Y por otro lado, por la emergencia de la perspectiva nórdica, de las mediatizaciones que se han abierto paso a nivel internacional y han hecho que la problemática de las mediatizaciones, de la cual hay dos perspectivas muy claras, ocupen un centro en las investigaciones internacionales sobre medios y comunicación, entre otras cuestiones, ¿no? Así que, si les parece bien, vamos a entonces primero a escuchar a Verón, después yo voy a hacer una referencia, una parte de su exposición, y de ahí en adelante abriremos el diálogo para escucharlo primero a Fausto Neto y luego para poder dialogar sobre los temas que hacen a esta obra final de este investigador argentino. Josefina. Yo lo que voy a hacer rápidamente es simplemente poner sobre la mesa algunos temas de fondo a los que aludí en el prólogo para ver, digamos, para generar discusión, digamos, que me parece que es lo que sería interesante hacer hoy, generar una discusión sobre algunas cuestiones. Estas son cuestiones bastante generales, una especie de marco problemático, que no sé si puede servir de marco o no a los trabajos específicos que después, probablemente no, porque digamos, como él acaba de decir, esto se va armando como un mosaico que después termina en un libro. Pero bueno, aquí hay algunas de las cuestiones que me parece que son interesantes como objeto de polémica y de discusión cuando uno quiere reflexionar sobre Internet. Hay una primera cuestión, digamos, esto no es ordenado tampoco, los temas son un poco presentados en desorden. Hay una cuestión, pero que es importante en términos de cómo se va planteando la discusión, que es el horizonte histórico. En relación con un tema que tiene que ver con el centro que nos ha convocado, que es la cuestión de la mediatización, desde mi punto de vista, yo utilizo en este momento dos conceptos. Uno que es el concepto de fenómeno mediático, que es el concepto de una exteriorización, materialización de procesos cognitivos gracias a un cierto dispositivo técnico, y la mediatización como la historia de la secuencia histórica de los fenómenos mediáticos a lo largo del tiempo. Desde ese punto de vista, mi óptica es, no sé, por darle un nombre, de alguna manera es antropológica, digamos. Mi tiempo histórico es muy largo. Desde mi punto de vista, la mediatización como proceso tiene ya, se puede discutir un poco los tiempos en este caso, pero tiene ya 1,5 millones o 2 millones de años. Es una dimensión constitutiva de esa crisis, la exteriorización. Entonces, ese es un primer tema, porque para mí lo esencial es adoptar una actitud histórica sobre esta cuestión de Internet. Para, entre otras cosas, tratar de tener cuidado con la seducción de la mutación, de la ruptura total, de la novedad absoluta. Ese es un primer tema que se puede discutir, digamos. ¿Qué horizonte histórico hay que tener para entender lo que pasa? Bueno, un segundo, digamos, una cosa, digamos,
si yo tomo un pequeño momento de ese largo proceso de mediatización que implica interesarse en la manera en que los dispositivos técnicos han afectado la historia humana, por decirlo de una manera casi de sentido común, una cosa que yo lo señalo muy al pasar ahí en el prólogo, pero que me parece importante como tema a discutir también, es que, digamos, ya en el último segundo, digamos, de ese largo proceso, uno de los efectos de la aceleración de la historia de la mediatización, la aceleración de los últimos, diría, 3 siglos de la mediatización, está muy estrechamente vinculada con los 2 grandes momentos de la revolución industrial, obviamente. Y uno de los efectos de la articulación a lo largo del siglo XIX con la segunda revolución industrial fue la emergencia de las ciencias sociales, digamos, que aparecieron hacia el final del siglo XIX. Y a mí me parece extremadamente curioso que todas esas ciencias que fueron apareciendo en el momento en que hubo más cambios más radicales en la historia de la mediatización, porque comparado con la temporalidad anterior, no sé, en 50, 60 años surgió el cine, la radio, la fotografía, la grabación, digamos, no se puede creer, digamos, en 50, 60 años hay una multiplicación, una explosión de dispositivos técnicos, y es en ese momento que nacen las ciencias sociales, ¿no? Y esas ciencias sociales son, digamos, construyeron sus teorías, la economía, el económico, la sociología con la teoría de acción, la psicología con la cuestión de la subjetividad, y ahí incluso el psicoanálisis, la antropología con una noción de cultura tan genérica que se puede aplicar a cualquier cosa, etcétera, que, digamos, ciencias que construyeron sus teorías, que tuvieron mucha influencia a lo largo del siglo XX, como si los dispositivos técnicos no existieran, digamos, como si fueran marcianos. Construyeron objetos de investigación marcianos. Ni en la economía, ni en la ciencia política, ni en la sociología, ni en la antropología hay dispositivos técnicos de comunicación. Es extraordinario. Y era justo en el momento en que estaba pasando de todo. Bueno, eso yo no tengo ninguna explicación, pero coincide perfectamente con ese mismo periodo que va, digamos, la fotografía de 1839-40, digamos, segunda mitad del siglo XIX en adelante, con todos los efectos que eso produjo a lo largo del siglo XX. Pero tiene algo de alucinante esa especie de total ceguera a lo que estaba pasando por parte de las ciencias sociales que nacían en ese momento. Si yo combino esta cuestión de la temporalidad con la idea de la secuencia de dispositivos técnicos, la mediatización, contrariamente a muchas cosas, porque está poniéndose de moda en Europa la cuestión de la mediatización, y hay centros en Inglaterra, en Estados Unidos, que dicen, digamos, que abordan la mediatización como un fenómeno reciente, digamos, como un fenómeno de la alta modernidad, o de la modernidad tardía, o de la posmodernidad, llámenla como quieran, me importa un bledo el nombre, pero digamos, como si fuera una novedad. ¿Qué es lo que justificaría la ignorancia anterior? Se pasaron 100 años sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora descubren una cosa nueva. Me parece extraordinario como situación. En fin. Acercándome a la cuestión de Internet, digamos, la idea que yo sugería ahí en ese prólogo es que de las 3 Ws, las que son importantes son las 2 primeras, digamos. Que lo importante es el alcance, no el concepto. El concepto de red tiene una larguísima historia. Empieza con el pensamiento geométrico, digamos. Y a lo largo del tiempo ha habido múltiples materializaciones de las redes.
Lo que me parece nuevo es el alcance, digamos, el hecho de que uno podría llegar a decir que Internet en este momento ya es una especie de sistema experto planetario. Entonces, y ahí viene otro tema que me parece útil poner sobre la mesa para discutir. A mí me produce unas, no sé cómo describir la sensación, un cierto escalofrío, cuando escucho la expresión nuevos medios. Internet no es un medio, de ninguna manera. Internet no es un medio. Porque todos los medios, digamos, si yo tomo las grandes dimensiones de la semiosis, esas ya estaban todas mediatizadas antes que apareciera Internet. Internet no mediatiza ninguna cosa nueva. Internet es una mutación del acceso, es una mutación de la circulación. Bueno, esa es una hipótesis que se puede discutir. Esa mutación del acceso, obviamente, no digo que no va a generar, en cada momento de los grandes momentos de la historia de la mediatización hubo profundas transformaciones sociales, digamos. Si uno se interesa en esa historia, parece claro que los dispositivos técnicos de comunicación son uno de los principales factores de cambio social de la historia humana, digamos, por decirlo de una manera. Bueno, escuchamos esta breve exposición de Verón, y que es como una especie de síntesis, me parece a mí, de algunas hipótesis que están puestas en ese texto breve, pero tan lindo, tan interesante, que es la mediatización ayer y hoy, que está incluido, que es el prólogo a las políticas de los internautas. Pero por otro lado, decía, creo que es como un adelanto de algunas ideas importantes ya, que están en ese prólogo bien expuestas por el propio Verón, de algunas de las ideas que van a estar en su libro del año siguiente, ¿cierto? Yo querría hacer ahora una brevísima exposición, muy breve, y después ya le damos la palabra a Fausto. Esta breve exposición tiene que ver con el momento del programa en el que estamos, como decía antes, y en verdad lo que va a buscar es solamente eh, aportar algo más a la exposición propia de Verón, a partir de una relectura que estuve haciendo hace poco del libro de Harari, de Animales a Dioses, que me parece que es un libro muy interesante, que Verón no creo que haya llegado a leer porque no aparece citado en la bibliografía de 2014, que es el libro de La semiosis social 2, y sin duda me parece que si él lo hubiera llegado a leer, lo hubiera incluido, porque es un libro que plantea claramente una historia de la evolución, por supuesto, y en muchos aspectos me parece a mí, veremos qué opina Fausto después si se refiere a esto, en una línea no discordante con las tesis del propio Verón, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quería comentar? Bueno, ¿qué es lo que dice Harari? Eh, en primer lugar, algo que muchas veces llama la atención para los que no estamos todos los días en estos temas, que es que el Homo sapiens, es decir, nosotros, no fue la única especie de Homo que estaba presente en ese momento. Eh, en general, hay una idea de que hubo una especie de Homo y que fue evolucionando linealmente, y una cosa muy interesante que él cuenta es que en verdad había distintas especies de Homo en simultáneo, ¿cierto? El Australopithecus fue una, el nombre de Neanderthal fue otra, el Homo erectus fue otra, y que convivían todas en ese mismo momento, al menos 6 especies en ese mismo momento. Eh, Eso es muy interesante porque plantea la cuestión de por qué se produce la supervivencia de una sola especie, y, y lo que plantea es que hay una migración y que a medida que la migración del sapiens
se va produciendo a través de distintos continentes, se va a ir produciendo la extinción de las otras especies eh, de Homo. Creo que acá hay una cuestión muy interesante, que es que Harari en ese análisis va a presentar la importancia del lenguaje como una característica diferencial, además de la evolución biológica que se tiene que haber producido en un momento, como algo que tenía de diferencial esta especie de Homo, que es el Homo sapiens. Creo que es interesante porque al ubicar la dimensión del lenguaje en un lugar central de esta discusión, ubica la discusión sobre el sentido, y entonces no es solo una evolución biológica, sino que la cuestión del sentido aparece presentada como tesis y aparte demostrada o fundamentada en el propio texto de Harari. Creo que es interesante porque hoy estamos viendo distintos análisis sobre mediatizaciones que dejan de lado la cuestión del sentido y que acá aparece como una cuestión central. Traigo este tema a colación porque estas discusiones están en el texto de Verón, la semiosis social 2, que es lo que nosotros estamos viendo, y porque lo que quisiera dejar acá, más bien como un aporte a esta discusión, es que en esta evolución que el propio Harari cuenta acerca del Homo sapiens, no aparece la problemática de la mediatización. Mientras que está en el centro, por supuesto, de la reconstrucción de esa historia que hace el propio Verón. Y la cuestión es importante porque lo que cuenta Harari es que de alguna forma la principal función del lenguaje que apareció en esta evolución fue a través de la ficción, la posibilidad de construir mitos comunes y de colaborar distintos grupos humanos en forma conjunta como un elemento fundamental para la supervivencia de la especie. Esto, por supuesto, es un tema central y él es muy brillante en su demostración, cómo la capacidad de construir mitos comunes permite que muchos puedan colaborar y cómo los mitos comunes forman parte de las instituciones de la modernidad y de las instituciones actuales, no solo de los llamados primitivos, podríamos decir, ¿cierto? Lo que no aparece en toda esta discusión, y acá era el comentario que quería hacer, es que la mediatización puede haber jugado un lugar importante porque lo que permite son cambios de escala y esos cambios de escala permiten que números grandes puedan colaborar entre sí en la construcción de proyectos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que en algunas discusiones que se han hecho en estos años acerca de si la mediatización es un fenómeno reciente o un fenómeno de larga data, la reflexión de Verón de ubicar con una definición muy original de mediatización que daba en esos años, el fenómeno de que la mediatización podía tener un lugar clave en el desarrollo de la evolución del sapiens y de los que consideramos sociedades humanas, es un elemento muy interesante. Mediatización, atención al sentido, creo yo que juegan, no es algo que diga yo, pero me parece que es algo para seguir destacando, algo muy importante en la perspectiva propia de Verón, dado que hoy vivimos un momento en el cual se desarrollan fuertes teorías de las mediatizaciones, pero que no ponen la problemática del sentido adelante. Podríamos hablar de estas cuestiones después, si amerita la conversación, o investigaciones que no ponen acento en la mediatización, que serían como la contracara de estas otras investigaciones a las que hacía anteriormente. Creo que el proyecto de atender al sentido y a la mediatización son un proyecto actual que presentó claramente en esos años Verón y que en esta exposición abrió la puerta a muchas otras discusiones a partir de un concepto
que presenta una reflexión sobre procesos históricos de larga data que no eran nada habituales en esos momentos en las investigaciones sobre la mediatización, la evolución humana, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el comentario que yo quería hacer con respecto al momento que nos encontramos, aprovechar que Verón hacía referencia a esta cuestión en su exposición de la presentación del libro Las políticas de los internautas, y ahora la idea sería dejarle la palabra a Fausto Neto de aquí en adelante para que nos comente un poco lo que él ve en estas palabras y en los textos del último Eliseo para poder abrir un diálogo con el conjunto de la cátedra. Fausto. Ok, muitas graças, Mário, pela invitação e por possibilitar esse reencontro com vocês no contexto dessa atividade de seu seminário, circunstância que nos permite nos rever e também discutir os problemas que nos parecem que seguem adiante em torno de los rumos de la investigação acerca de la mediatização. Eu creio que vou fazer uma considerações um pouco flotantes, digamos, sem seguir necessariamente um esquema que havia previsto, mas é importante destacar como um ponto inicial, revendo esta manhã e manhãs outras, digamos, as notas e os arquivos sobre o vínculo que Eliseu Ferron tinha com os outros todos, me parece interessante destacar que talvez os modos de vincular-se aos processos humanos, afetivos e também aos processos intelectuais seja um traço de característica, enquanto característica do seu modo de investigar. Porque sua obra se concentrou em alguns países, como Argentina, seu país natal, França, Brasil, portanto, em comunidades linguísticas latinas, digamos assim, onde estive em torno de amigos e colaboradores, e onde parte de sua obra, pedaços de suas reflexões estão espalhadas, né? Em português, em espanhol, em francês e alguma coisa em menor dimensão em inglês. Isso tem a ver um pouco com o trajeto intelectual de Eliseu Ferron, quando, por exemplo, é preciso entender um pouco esse caminho que há-se entre a sociologia e hasta chegar a um certo imbricamento, linguística, comunicação, alguma coisa, digamos assim, muito distinta, porque sua formação em sociologia é muito forte, ha sido muito forte. Ha sido um expert em leitores, em autores como Max Weber, como toda a escola funcionalista, sobretudo os grandes teóricos e ideólogos acerca da noção de ação social organizada. E, además, que isso há-se um trajeto pela filosofia também e pela antropologia estrutural, antropologia simbólica, e culmina seus estudos formais em la linguística. Então, isso tudo corresponde a uma espécie de um painel muito distinto para explicar esse modelo através do qual ele tenta formalizar algumas hipóteses que são hipóteses que culminam com o final de sua obra, né? E que é algo que a mediatização é um conceito
vamos dizer, que é muito fragmentado em sua obra, em um primeiro momento. Digamos, ele se passa um pouco inicialmente em Argentina, França, em torno dos anos 80, e é interessante porque seus escritos, como não pertencem a uma comunidade linguística dominante, sua referência como autor dessa questão é minimizada, não é destacada. Por exemplo, os textos germânicos, anglo-saxônicos, são muito mais recentes e carecendo de originalidade teórica e epistemológica, porque são textos que são escorados, tendo como referências os marcos epistemológicos da sociologia cultural, da sociologia institucionalizada, né, de los marcos sociológicos como grandes anclagens, pontos de referência. Então, uma coisa a destacar em la obra de Gil Verón é seu intento constante, sua peleja constante com os modelos. É muito interessante porque peleou com a teoria funcionalista, peleou com a teoria weberiana, peleou bastante com o marxismo, e a partir nesse contexto, traçam uma ruta, digamos assim, para examinar fenômenos que, chamemos os fenômenos comunicacionais, porque passou também por fenômenos comunicacionais em âmbito da psicoterapia e da psicologia, para desembocar em los estudos sociolinguísticos e depois sociossemióticos e antropológicos, digamos assim. Então, tudo isso é muito interessante para quem o siga, quem lhe siga, que siga seus papéis, e buscando sempre um ponto de vinculação, um ponto que sintetizaria esses caminhos, né? E o que recuperamos são pistas para seguir, de alguma maneira, a seguir formulando perguntas, digamos assim. De alguma maneira, o texto Semiose Social 2 é um texto que é um conjunto de capítulos, de proposições, sobre a qual nós outros esperaríamos uma síntese, digamos assim, pero cada capítulo é algo premonitório para alguma coisa que o desenlace é uma abertura, né? Então, eu creio que sua obra é muito atravessada por essa questão por uma questão que está presente em seus materiais, que é o conceito de complexidade. Então, me parece que há muitas maneiras de estudar Verón, e uma delas é justamente estudar seus caminhos e seus contatos com as matrizes, e como ele fazia para, digamos, fazer sínteses provisórias, e sínteses provisórias que abriam outros capítulos e, consequentemente, formulando diagramas como compreensão desses trajetos e lançando algumas questões que me parecem relevantes porque de alguma maneira resultariam desse tipo de reflexões que ele venia sendo ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos, pero todavia não formulou sínteses. E é interessante esse caminho, esse trajeto, porque, de alguma maneira, em termos mais recentes, se passa por Karl Marx, que ha venido hasta Luhmann, por exemplo, é com esses autores que peleia, digamos assim, seus objetos, sobretudo seus objetos comunicacionais, não é? Me parece que, propositadamente, he leído nos últimos 4 ou 5 meses, com muita intensidade, os textos de alguns europeus sobre mediatização,
e estabeleço um autodiagnóstico muito, vamos dizer, muito exigente a propósito dessas obras, porque são obras enciclopédicas do ponto de vista de citações e de repetições de modelos, porque elas parece haver um cansaço sociológico acerca de certos fenômenos, ou um cansaço filosófico em torno de outros fenômenos, onde há poucas coisas verdadeiramente novas em la contribuição europeia sobre a mediatização. Puedo explicitar melhor o que penso acerca disso quando digo que, por exemplo, quando afirmo que as preocupações anglo-saxônicas sobre mediatização passam por as matrizes, vamos dizer assim, institucionalistas, das influências e uma recuperação de alguns autores que han trabalhado com as interações sociais e que há uma certa autores que há uma certa projeção de certos conceitos sobre uma certa empiria de los fenômenos de mediatização, mas que são afirmações que se quedam a médio caminho, digamos assim. É um problema interessante, porque é o que se passa em Dinamarca, em França ou em Alemanha, na Inglaterra, são fenômenos muito estimulantes para se estudar, digamos, o impacto da internet sobre a organização social, mas parece que há uma espécie de uma revisita permanente aos modelos clássicos, de onde se busca, digamos, intentos por os quais se pode fazer afirmações hipotéticas acerca de coisas que estão sendo vidas e lidas e observadas. Há muito poucas, me parece que são muito restritas as contribuições que temos acerca de um fenômeno que é universal do ponto de vista da literatura, universal do ponto de vista de sua manifestação, mas as hipóteses sobre esse fenômeno são hipóteses repetitivas, muito repetidas. Isso se nós outros tomamos um marco analítico europeu anglo-saxão, as coisas se repetem com muito ênfase, portanto. Ora, queria insistir sobre esses aspectos, porque me parece que, desgraciadamente, Verón não teve oportunidade de explicar com mais profundidade digamos, os caminhos a que chegou e suas conclusões acerca digo conclusão, porque sua obra ha terminado com digamos, do ponto de vista de elaboração, com sua morte, especialmente a perspectiva que ele adopta sobre esse conceito, porque ha deixado coisas abertas, muito interessantes a serem seguidas. E considero que essas coisas abertas são também os tipos de alcances, são efeitos. Talvez os efeitos mais importantes não sejam os efeitos de uma empiria sobre a mediatização. Necessariamente, seus últimos escritos, seus últimos processos observacionais sobre funcionamento da tecnologia de comunicação são escritos que ha desenvolvido há 20, 30 anos em França, por exemplo. Os estudos sobre o metrô, os estudos sobre as exposições, uma série de estudos onde ele apontava uma problemática muito clara acerca de uma matriz de teoria de comunicação, onde subrayava a questão da defasagem e os processos de apropriação, digamos assim. Sobre a mediatização, me parece que há um ponto de passagem importantíssima, mas que é um texto que se quedou, digamos, situado em uma coletânea em França, Semiotique ouverte, onde ele formula um modelo
onde ele formula um modelo para examinar, a partir de perspectivas de gramáticas distintas, como as interações entre produtores e usuários de mensagem, de discursos, se apropriam desses materiais segundo lógicas distintas, etc. Então, os materiais empíricos, observações empíricas sobre o alcance de um modelo de mediatização de uma perspectiva analítica fundada em la complexidade, digamos, são coisas muito restritas, e me parece que, se nós outros leemos alguns 4 capítulos de seu texto Semiótica Ouverte, ali me parece que há contribuições muito ricas, muito específicas, para se desenvolver certos processos observacionais acerca de los efeitos da mediatização no que diz respeito a las atividades, a las interacciones que traem os sistemas sociais e sistemas socioindividuais. Esta problemática é desafiadora porque é uma problemática que os sociólogos não seguem, não la enfrentam, por exemplo, tampouco os filósofos, porque suas preocupações não estavam, de facto, situadas vis-à-vis a problemática do sentido. Luma, ele traz questões muito interessantes para configurar a noção de construção de vínculos entre sistemas sociais institucionais e sistemas que reúnem os indivíduos. Pero é um texto muito marcado por um certo diálogo com as teorias cibernéticas de primeira e segunda ordem, embora inspire a um sociólogo que ha passado por aí, ou que ha passado por la linguística estrutural, que ha passado pela epistemologia da complexidade, a ser um salto, como Veron constrói, para justamente se posicionar a uma atitude observacional acerca dos efeitos da mediatização. Creio que, em esse texto Semiótica Ouverte, ele deixa lá alguns desenhos para que se possa penetrar, ingressar um pouco em processos observacionais mais sistematizadores acerca das interações entre oferta e apropriação de discursos, por exemplo. É um texto também pontual, é um texto fundamentado, sistematiza certas questões, mas deixa provisoriamente um esquema analítico para que ele seja seguido, digamos assim, seja tensionado, etc. Então, essa é uma característica, digamos, estrutural, entre comilhas, de um trajeto de investigação que convive com o problema da aporia e da dúvida, com a formulação das primeiras impressões, com o avanço de certas descrição de seus funcionamentos e com conclusões provisórias, pero que quizás por sua idiosincrasia ou seu próprio estilo de trabalho, isso muito pouco conclusões peremptórias, eu creio. Muito pouco. Então, por outro lado, seus escritos finais fornecem muitas pistas valiosíssimas para que possamos, digamos, aprofundizá-las do ponto de vista da investigação, sobretudo em contextos em que é seguido com mais sistematicidade, como em Argentina, França, etc. E neste
ser lida vis a vis ou concomitantemente, por exemplo, com o texto mais antigo, que é da Semiótica 1, porque é um texto onde ele hace clausuras interessantes. Quando se remete à Semiótica 1, a semiótica e discursividade social, creio, não? Ele é uma espécie de algumas clausuras, algumas remissões, alguns problemas que ali são situados, como, por exemplo, o texto que ele escreve sobre o corpo. É um texto muito útil para se entender os fenômenos de los colectivos, como os colectivos se regimentam, se formam em território da mediatização. Ao mesmo tempo, eu creio que os textos, essa ideia me veio à cabeça essa madrugada, quando leía Las Políticas de los Internautas. Creio que é um livro que está em aberto, todavia, porque ele recobre um certo conjunto de problemas que se passaram em uma certa década, muito seminal, né? Quando os estúdios do funcionamento das redes, da internet, etc., estavam em fase muito seminal, algumas hipóteses muito ricas, e que mereceria ser desdoblada a partir de um certo marco de referência de onde as coisas se quedaram ali, como coisas provocativas, proposições muito interessantes. Me parece que essa questão é um pouco lejana para nós outros, que não temos em nossas culturas esse hábito de dar sequência a obras de autores a partir de pontos que han sido deixados, fixados por eles, em pontos provisórios, que temos outras pressas, outros desafios, etc. Mas seria muito interessante que institutos ou centros de investigação que estão preocupados com o cerne dessas observações pudessem envolver a estudar certos fenômenos, como, por exemplo, retomadas das problemáticas que han sido formuladas em políticas da comunicação, políticas dos internautas, as problemáticas relacionadas com a transformação da mediatização presidencial, por exemplo, né? As questões que han sido, as questões empíricas que ele escreveu em fragmentos, por exemplo, né? Fragmentos de um tecido, terrível. Por exemplo, as questões que han sido trabalhadas em diálogo com a obra de Mário sobre circulação. Eu creio que isso parece que tem um certo ritmo mais distinto, porque há muitos autores que estão trabalhando com essa problemática da circulação, quizás sobre efeitos dos próprios câmbios sociotécnicos que se manifestam nas arquiteturas dos processos midiáticos, digamos assim. Então, eu creio que, de uma maneira figurativa ou puramente metafórica, Veron fez excelentes relatórios analíticos com formulações muito propositivas que se quedam como proposições de estudos. Necessariamente não são proposições que cobram nenhuma fidelidade do ponto de vista epistemológico. Muito mais que isso, são pontos de suscitar problematizações para que, de fato, certos programas de estudos, que são muito raros em Latinoamérica, possam seguir sendo trabalhados como programas mais continuados, por exemplo. E, desta maneira, eu creio que nós outros podemos seguir um pouco certos estilos que, incluso, han sido desenvolvidos em Argentina. Se leemos hoje a revista Lenguajes, por exemplo, é uma referência muito importante para mirar um certo trajeto de trabalho que poderia ter sido ou foi seguido por certos aspectos, mas sigue com questões em abertas para ser retomadas, para ser aprofundizadas, digamos assim. Nesse sentido, creio que esse texto belíssimo que ele escreve, né, é um texto muito... é um texto que eu não conhecia, porque, de alguma maneira, creio que Mário se recuerda que essa discussão se passou também no contexto do CISECO, né? Essa discussão sobre
sobre o conceito de antropocentrismo, né? Pero o que me preocupa, sobretudo, é menos, digamos assim, esse pulular de los conceitos e mais um esforço muito limitado de aprofundamento do que representam os conceitos. O Brasil é um país que sofre de um síntoma do que eu chamo de la citação. Não sei se compreende vocês, da citação. Né? É um país que cita muito, talvez por sua dependência cultural, histórica, linguística. É um país imenso, pero que tem um patrimônio linguístico belíssimo do ponto de vista simbólico, pero é uma língua que está em baixo diálogo do ponto de vista internacional com centros linguísticos estratégicos. E por conta disso, nós outros pouco aprofundizamos certos conceitos que deveriam estar sendo aprofundizados, como, por exemplo, mediatização, como antropocentrismo, não antropocentrismo, etc. Isso mais que necessariamente nos valer de la bateria e de la artilharia epistemológica que circula em português, dela qual nós nos valemos para produzir marcos analíticos acerca de fenômenos que estudamos. Leemos os autores, compramos os livros, citamos os autores, pero creio que há fenômenos muito aparentemente tenros, de um lado, pero complexos de outro, que mereceriam ser aprofundizados se nós outros tivéssemos uma espécie de tradição de mergulho sobre os conceitos de uma outra ordem. É uma observação puramente, digamos, cultural de como veio, sobretudo quando toma como referência os pós-grados, como os programas funcionam, porque são vítimas de uma outra operação do Citavit, que é dos relatórios técnicos que nós outros temos que prestar às agências que nos pagam as becas, que nos pagam os salários, nos pagam os fundos para os alunos estudarem. Então, os relatórios são espécies de documentos demonstrativos de nossa exposição aos autores de uma maneira tal que isso é mais intenso, mais febril do que necessariamente um aprofundamento sobre conceitos que aparecem no estado da arte de nossos estudos, por lo tanto. Né? Creio que essa discussão que está aqui nos textos que Mário aludiu, e sobretudo os textos que estão sendo, digamos, sistematizados em revistas, etc., em livros, creio que revisitá-los seria muito interessante, né? Sobretudo quando nós outros sabemos que por trás de uma tecnologia, por trás das tecnologias, existem formações e elaborações, muitos movimentos pelos quais se passa a tessitura de uma inovação. E nós outros hemos sido um país que durante 50 ou 70 anos, por lo menos, fomos um país objeto de muitos programas de inovações em las áreas sociotécnicas, sobretudo, né? E seguimos sendo, mesmo que os protocolos de vínculos com os ofertadores de tecnologias, esses vínculos cambiaram largamente na medida em que o país começa a criar certas possibilidades de argumentar sobre os fundamentos do que representam certas inovações técnicas ou inovações conceptuais para os nossos trabalhos, digamos assim. Penso que ainda nesse contexto, e aí estou próximo, Mário, ao término, sobretudo em essa fase, digamos assim, expositiva, né? No último verão, né,
creio que os últimos textos de Eliseu Ferron são textos que podem fortemente ser revisitados sobretudo, por certos marcos, onde há capítulos ainda em abertos em termos de estudos, não? Sobretudo, los estudios, la questão de las retroações, né? De los modelos de comunicação, de los modelos de funcionamento de práticas comunicacionais, né? Uma questão importantíssima sobre os modos com que os sistemas se interpenetram foi em la luta social, em la luta simbólica. O país, talvez, quizás o Brasil seja um país onde claramente essa questão se coloca, né? Como se passa agora mesmo, nós outros estamos enfrentando esse problema de uma maneira profunda. As lutas interpretativas entre o sistema político e o sistema judiciário em torno de definições de pontos de vista, né? Em torno de certos problemas que o país vive de uma maneira intensa, né? Então, a crise da pandemia nos ha mostrado exatamente essas interpenetrações de sistemas se constituindo como um ponto fulcral da produção de sentidos em disputa, por exemplo. Então, eu creio que Perón mergulhou um olhar muito específico e muito pontual sobre a questão de los sapiens. E talvez por não ter sido sua formação e seu ponto e suas condições de observação do ponto de vista de país, né? Afinal, Harari tem uma formação histórica e uma formação e de um duplo e dupla em termos de etnias, do ponto de vista étnico, cultural, etc. Se tem a sua socialização ha sido voltada para mergulhar certos aspectos culturais de culturas ancestrais ou culturas mais específicas do que esse giro largo, né, que o Verón hace ao longo de sua vida, desde sua saída para seus estudos em França, seus primeiros estudos, hasta ao final de seu trajeto, quando escreve parte de sua obra lá em Japaratinga, por exemplo, né? Em toda maneira, me parece que é um texto que a cada vez que você ler certas páginas, são textos nos fornece o convite para mergulhar em problemas que han sido negligenciados ou ignorados por certos segmentos especialistas. Por exemplo, o tratamento que ele dá ao fenômeno linguístico, né? A disputa linguística semiótica no contexto das tradições de estudos linguísticos europeus, etc. Então, Mário, me pareceu que estava eu preparado mais para ser um testemunho de um certo modelo de trabalho, de investigação, de escuta, de escrita, do que esgrimar certos fundamentos acerca de certos conceitos. E dizendo, finalmente, que, quizás, a problemática do sentido, não obstante, está espalhado por toda a obra das ciências humanas, está presa a fundamentos muito fortes que são proporcionados por certas contribuições clássicas, a filosofia, etc. Essas perspectivas que vós outros estão trabalhando, nós outros também, são perspectivas emergentes, digamos assim. A própria sociologia, por ter um comportamento mais cosmopolita e mais contemporâneo, se queda um pouco indiferente a esta questão, tratando essa problemática como por um certo automatismo, digamos assim. Então, parece-me, Mário, que aí me quedo com esse sentimento de que, nesse momento, só posso compartilhar com vós outros um certo relato testemunhal do que necessariamente um relato elaborativo. Som, sonido. Não lhe escuto?
No, no, yo estaba Ok, silenciado, perdón. Me había silenciado para que no hubiera ruido. sí, Eh, bueno, muchísimas gracias por tus comentarios, tus observaciones. Comparto plenamente la complejidad, las observaciones sobre la complejidad de, de los últimos trabajos y de todos sus trabajos a lo largo de su obra, pero es como que, así como hay un incremento de la mediatización, hay un incremento de la complejidad, podríamos decir, en la obra sí, de Perón a lo largo de su vida. A medida que practicando esa semiótica abierta, él fue dialogando con cada vez más autores y más perspectivas y adelantándose y tratando a su vez utilizarlas para pensar su tiempo presente, algo que hizo de manera muy específica en algunas discusiones puntuales, como cuando avisoró antes que muchos las problemáticas sobre el fin de la televisión o sobre la crisis de los medios masivos, o de repente cuando se volvió hacia atrás en este texto último, revisando de alguna manera sus propios paradigmas científicos, releyendo a Lévi-Strauss, repensando las relaciones naturaleza-cultura y dejándonos un texto como La semiosis social 2, que es un texto de singular complejidad y que permite pensar desde muchos ángulos el momento contemporáneo también, ¿no? Quería, además de agradecerte, y no estamos terminando todavía, abrir la conversación a otros miembros de la cátedra que sé que querían hacerte algunas preguntas, algunos comentarios. Damián, adjunto de la cátedra, Damián Fraticelli. Damián, si querías hacer algún comentario, pregunta o dialogar con Fausto también. Sí, bueno, primero, muchas gracias, Fausto, por el recorrido que hiciste. Coincido con Mario en la complejidad que fuiste mostrando de la obra y el abordaje y la propuesta de Verón, ¿no? Y la comparación que hiciste con los desarrollos que se están haciendo de mediatización en Europa, que es coincidente con muchas observaciones de este abandono del estudio de la producción del sentido, ¿no? Esta dificultad de poder abordar la producción del sentido. Y yo quería aprovechar, ya que te tenemos, de preguntarte, porque vos en ese momento, que en el momento de que sale el libro y que aún Verón estaba ahí escribiendo la Semiosis Social 2, ¿cómo recordás que se articula tu trabajo con el desarrollo de Verón, ¿no? Con zonas de contacto, por ejemplo, ¿no? Esta idea que vos recién decías que aparece en Verón de la articulación y las gramáticas y los intercambios y las relaciones intersistémicas que se dan entre los sistemas socioindividuales y los sistemas sociales. ¿Cómo vos ahí estabas pensando ese momento de las zonas de contacto y tu trabajo, cómo se fue desarrollando en diálogo con ese pensamiento que estaba ahí formulando Verón? bueno. eh, yo creo que ha sido um efeito indireto, na medida em que pairava sobre certas referências de los trabalhos que hacía eu, certas referências desarrolladas em seus textos sobre a circulação, sobretudo os textos. Quer dizer, procurei fazer uma espécie de uma leitura lenta e mapeada do conceito de circulação desde seus primeiros escritos, mais ou menos 1978, mais ou menos, hasta mais ou menos nos anos 2000, onde esse conceito aparecia de um modo explícito ou de um modo aludido, por exemplo. E como houve um momento onde essa problemática se pareceu desafiadora, porque Eliseu Verón dizia que o conceito de circulação era um conceito onde não favorecia, em algum momento,
a possibilidade das suas marcas, as marcas da circulação se tornarem visíveis, explícitas. Era mais uma conceptação de uma arquitetura do que necessariamente um desenho pelo qual se poderia perseguir marcas da circulação. Ora, eu creio que ha sido um esforço que hizo no sentido de compreender certos marcos macroanalíticos que me levaram a experimentar esse conceito de zonas de contato. Por exemplo, quando passei a examinar os primeiros, digamos, primeiros efeitos da transformação dos mass medias clássicos em uma outra estrutura de articulação e de contato com leitores e vice-versa. Quando passei a examinar a transformação dos ambientes profissionais da comunicação, os perfis dos profissionais, as interações com circuitos sociais e de receptores, e também com a discursividade que se produzia aí dentro. Então, me vi com um nicho muito complexo a ser descrito, e me vali, sobretudo, de acompanhar certas práticas, certas marcas de funcionamento desta ambiência, por la qual me daria conta de certos vestígios da transformação de um processo de contato entre médios e sociedade, esta feita por la mediação de outros instrumentos, outras matrizes não mediadoras, como as estruturas clássicas de mediação. É o momento em que também isso emerge, por exemplo, o primeiro patamar das plataformas digitais, que envelopam, por exemplo, as lógicas e fundamentos das mídias clássicos e os submetem a seus funcionamentos, criando uma outra forma, digamos assim, de ambiência sobre a qual passaria a funcionar não mais uma atividade comunicacional fundada em los mass medias, era fundada em outra coisa que parecia ser efeitos da atividade da internet sobre as práticas sociais, institucionais e dos atores sociais. Então, ha sido um esforço de me lançar sobre a observação de los funcionamentos, que tentei buscar marcas de um trabalho de circulação, sobre, mesmo que o nível empírico fosse descritivo, pero que me daria condição de buscar uma construção conceptual em outro patamar, como passo seguinte, digamos. E aí, me pareceu que, nesse momento, foi importante fazer uma certa abstração dos ambientes, desse destino, digamos assim, justamente para entender certos conceitos que pareciam operatórios a explicar esse fenômeno. Quando eu fiz uma leitura mais sistemática em la obra de Bateson, Mente e Natureza, 7 passos da ecologia da mente e alguns outros trabalhos, sobretudo os modelos dialógicos formulados na escola de Palo Alto, né? Como modelos, digamos, alguns deles muito provocativos do ponto de vista de formulação, pero contraditórios. O problema da contrariedade, implicitamente falando, as diferenças, portanto. Então, ha sido esse recurso a uns certos nichos de trabalho por onde passaram certas referências da obra de Véron, que me permitiram, ao lado de um mergulho sobre práticas midiáticas, né, uma compreensão de um outro momento que estamos vivendo, seja do ponto de vista da oferta de mensagens, seja do ponto de vista da apropriação dessas mensagens. Isso se constituiu em objetos de investigação longa de 3, 4 anos,
E agora estou trabalhando justamente essa problemática uma etapa da circulação que se manifesta nesses processos de interpenetração de estratégias de sistemas institucionais, saúde, judicial, política, mídia versus atores sociais no contexto da pandemia. Como grandes teses sobre sistemas sociais estão sendo, digamos, debatidas a partir dessa problemática de fundo, que é a problemática da pandemia, onde as noções de aglomeração, de circulação, de ajuntamento, etc., que são noções comunicacionais fortes, estão como um certo centro de discussão do ponto de vista de modelos de práticas sanitárias, etc., não? E políticas, etc. É interessante esse exercício porque há que fazer aproximações com, digamos, os mundos mediatizados, por assim dizer, com as práticas mediatizantes, não? E essas aproximações, elas são muito interessantes porque chocam quando vocês as debatem, as discutem com os especialistas desses campos, eles não se dão conta de los problemas comunicacionais que aí se passam. Médicos, sanitaristas, advogados, juízes, etc. Não têm a compreensão do que representa essas articulações, né? A não ser do ponto de vista empírico, muito senso comum, por assim dizer, né? Portanto, eu creio que o conceito de zonas de contato ha sido muito interessante para mim e possibilitar descrever a corporeidade de um fenômeno que me parecia abstrato do ponto de vista do conceptual. Era preciso desenvolver uma certa empiria para constituir certas formulações, além de hipóteses de trabalho. Absolutamente, Fausto, y es muy claro, por lo menos para mí, que, bueno, también está presente en la pregunta de Damián, de que ese trabajo y ese desarrollo de ese concepto de zonas de contacto abrió hacia el campo de los estudios de circulación la posibilidad de pensar eso que era invisible, como vos lo acabas de señalar, como decía de algún modo o hipotetizaba Verón cuando hablaba de circulación Sí. en la semiosis social 1. Y esa invisibilidad, podríamos decir, aparece en el final, ¿no? Esto que Verón decía incluso en su conferencia al inicio, para las ciencias sociales, la mediatización como algo que era evidente y que sin embargo no era visible, o ahora los profesionales que justamente también no visibilizan algunos aspectos de esa mediatización o de las complejidades que estos fenómenos presentan, ¿no? Y como una constante histórica de que siempre hay un trabajo de hacer dar a luz algunos de estos fenómenos. Me parece que aparecen claramente en tu exposición, sí, Fausto, en un momento actual Mário, y que estaba señalado por Verón, ¿no? esse aspecto é interessante que tu subrayas, porque é muito sintomático que por muitos anos, por exemplo, a ciência social de fundo funcionalista ignoraram a problemática de um estágio de funcionamento das mass mídias, e quando reaccionaram a esse estágio, apresentaram os fenômenos mass midiáticos como fenômenos anedóticos ou fenômenos permeados por fantasmas. Instrumentales, meramente instrumentales. Sim, vê, por exemplo, a famosa emissão da invasão da Terra pelos marcianos. É uma paródia, é uma alusão, etc., que desencadeou um conjunto de efeitos e mobilizou os primeiros estudos de campo de trabalho antropológicos sobre efeitos de tecnologias de comunicação em públicos americanos, por exemplo, né? Quer dizer, o reconhecimento de que as tecnologias de comunicação tinham um estatuto singular foi
foi produzida esse reconhecimento por uma emissão puramente figurativa acerca de um certo exercício psicossocial. No segundo momento, as teorias de ação social foram muito úteis para explicar o caminho de como as inovações podiam se efetivar, né? O famoso paradigma do William Rogers, né? Teoria da ação social de extensão, por exemplo, que recebe muito fortemente as críticas de Paulo Freire, etc, etc. Então, eu creio que muito recém, uma coisa muito recém, o reconhecimento de que os processos midiáticos têm um papel estratégico nas práticas sociais, em algumas práticas sociais distintas. Por exemplo, a Operação Lava Jato, que sua construção, sua organização, seus resultados, efeitos de sentido, haviam sido trabalhados preconizadamente pelos âmbitos jurídicos, por exemplo. Os advogados que trabalharam isso sabiam do que representava a compreensão do marco, da racionalidade midiática. Porque haciam treinamentos específicos na esfera da comunicação para lidar com a visibilidade e a publicitação dos processos jurídicos acerca da operação chamada Vaza Jato, por exemplo. Há um episódio muito interessante de um inquérito, de um interrogatório prestado por Lula no contexto da Lava Jato, que é o fato do juiz Moro ha organizado todo o ritual do interrogatório e a temporalidade do seu desenvolvimento, seu desenvolvimento, com vistas a que tudo isso se passasse em um contexto de circuitos que cujos resultados poderiam ser efetivados e publicizados em las emissões da noite de los telejornal, de los telenoticiarios. O texto do inquérito, do interrogatório, sai direto do escrivão, do tipo que fazia a tomada do interrogatório, direto de sua máquina para as mídias brasileiras, relatando esse interrogatório. Então, Moro trabalhava com esse modelo, um modelo de publicitação e, ao mesmo tempo, treinando quadros jurídicos para dominar os procedimentos de operacionalização das ações midiáticas, digamos assim. Isso me parece, Damián, que um pouco por a tua questão, me parece que hace parte das impregnações, das motivações com que se moviam as zonas de contato, com que se movia a dinâmica da circulação. Noé, Josefina, Noé, ¿quieren hacer algún comentario o pregunta también a Fausto? Bueno, Fausto, primero agradecerte muchísimo el tiempo, la verdad que es un lujo que nos damos en la cátedra, así que nada, muchísimas gracias. Yo quería hacerte una pregunta relacionada también pensando que este también es un video que van a ver los estudiantes y las estudiantes de nuestra cátedra. Y ahora estamos en la unidad 2 justamente y vamos a trabajar un texto que es la construcción del acontecimiento también de Verón. Y un poco relacionarlo con tu texto, el que está en la política de los internautas, cuando vos planteás el caso Kell y señalás la incorporación, ¿no?, de los internautas como productores, ¿no?, de los acontecimientos, ¿no?, como un emergente en esa producción y en esa consolidación también de ese acontecimiento que vas relatando a partir del caso. Un poco mi pregunta, poniendo en relación el texto de que vamos a ver de Verón, del prefacio en construcción del acontecimiento, es cómo, o a 10 años, digamos, de las políticas de los internautas, si pensás que hay algún cambio, ¿no?, o alguna aceleración, o algún desplazamiento, o alguna novedad en relación a la producción de los acontecimientos de los internautas. Sí, claro. Te pido minhas escusas se
eu ignorei essa questão durante minha exposição, pero seguramente sim. Tenho alguns materiais que estão muito espalhados em casos, estudo de casos. E um dos casos que me interessa muito é, por exemplo, as transformações de los atores sociais em personagens estratégicos em los âmbitos de produção e circulação de sentidos em torno de acontecimentos específicos. Eu chamo isso uma espécie de atorização de los acontecimentos. Então, eu vou dar 2 ou 3 exemplos. Primeiro, um exemplo em que o fotógrafo do presidente Lula ha sido transformado num ator fundamental em la produção de los processos de mediatização política durante seu governo, o fotógrafo, e quando ele sai do governo, ele segue pelo presidente em sua doença, em seu câncer, teve um câncer, ele segue como um personagem atorizando o acontecimento a partir do seguinte preocupação: o acontecimento é aquilo que se mostra. Então, o acontecimento não se tratava de um relato, mas de uma amostragem. O presidente é mostrado por mim como um especialista que intervém nos processos de sua construção. Então, isso gerou um prêmio. O fotógrafo guia, que eu chamo de fotógrafo guia, ele recebeu um prêmio muito interessante de uma das sociedades científicas, porque construiu uma espécie de um ponto de vista, uma trajetória narrativa sobre como o presidente tratou seu câncer, do ponto de vista social, do ponto de vista discursivo. Então, eu segui esse caso, né? Momentos, mas segui a partir do caso mediatizado, onde aparecem as operações de mediatização. E foi muito importante estudar o conceito de operações na obra de Verón, que é um conceito abandonado, ou automatizado. Foi muito interessante porque ali, descritas as operações, elas davam vida à própria dinâmica, à própria, digamos, gramática do caso. Um outro episódio interessante é o deslocamento do que eu dizia, dos atores enquanto receptores, digamos, em personagens centrais na produção e circulação do acontecimento. Por exemplo, quando a ex-mulher do presidente Lula foi acometida de uma hospitalização onde faleceu em decorrência, o primeiro informe dado sobre sua hospitalização ha sido veiculado por uma médica que passava pelo hospital, ingressou em serviços de emergência e do serviço de emergência ha enviado para uma rede imensa de contatos do WhatsApp o registro da ocorrência da hospitalização da mulher do presidente, com todos os dados de diagnósticos e outros desdobramentos. Isso gerou um processo jurídico muito complicado, porque ela ha sido demissionada de seu trabalho, porque infringiu com o problema da ética, etc. Ela não estava trabalhando, passava por um hospital e generou um circuito de contatos e de sentidos acerca de um episódio, no qual, ao que se diz, seria tratado com outro tipo de discreção da parte de los médicos, etc. Há outros, por exemplo, um momento em que um jornalista está em Nova York, fazendo uma cobertura brasileira, um apresentador famoso em Brasil, fazia a cobertura de uma sessão da ONU, e na antessala de sua emissão, ele faz um comentário desairoso, obsequioso, com um funcionário negro que operava o estúdio. E ele fazia um comentário com som aberto. E esse episódio foi compartilhado por todos nós, digamos assim, que estavam no circuito, e generou um processo
intenso de reação, de modo que isso se passou às 4 da tarde, às 21 horas, ele estava demissionado do posto de principal âncora da Rede Globo, por exemplo. Então, isso se misturou, isso se tornou algo muito importante, porque pareceu uma coisa que estava em diálogo, segundo meu ponto de vista, com os aspectos da obra de Mário Carlon sobre os coletivos. A formação de los novos coletivos, o desplazamento de los coletivos numa posição de, digamos, de observação, de distância, de recepção passiva, etc., para uma atividade intervencionista sobre os processos de produção de sentidos. Isso, eu estou chamando isso um efeito de novos processos de circulação, né? Onde os atores não estão onde estavam até então. Eles estão nas plataformas, ou estão dinamizados por plataformas, ou estão tensionados por lógicas de plataformas, por exemplo. É por isso que é muito importante, a meu modo de ver, estudar de modo empírico as plataformas. Muito importante. Porque, senão, nós outros vamos criar um certo tipo de raciocínio automatizado acerca do funcionamento das plataformas. E quando nós outros entramos nas plataformas, podemos construir certas interpretações que podem generar, digamos, bons debates do ponto de vista da compreensão que a sociedade pode ser das plataformas e seus alcances, e seus efeitos previstos, digamos assim. E me parece que essa é uma questão muito depreciada, muito subexaminada dos circuitos universitários. Seja para certificar-se que as plataformas funcionam bem, um atestado de eficácia, seja para desmensurar seus efeitos, mas um baixo teor de descrição analítica sobre o funcionamento delas dinâmicas, delas estratégias, etc. Né? Então, com isso, genera como um efeito colateral o efeito fetiche. As plataformas funcionam, porém não se diz por que funcionam e quais são os elementos críticos que generam esse funcionamento, os elementos interrogantes, etc. Né? Esse problema é muito interessante porque confunde, nós outros confundimos acesso, mesmo na área universitária, no âmbito universitário, confundimos a possibilidade de acceder como uma resposta efetiva e conclusiva ao processo de observação. E a observação deve seguir. Há outros passos a serem observados, descritos, né? Pero nós outros, há um texto, Mário, que eu olvidei de mencioná-lo de uma maneira mais enfática, que é eu creio que está está no livro que Verón escreveu sobre papéis efímeros. Sim, sim. Há um capítulo sobre os processos de observação. Ajá. Que ele descreve 3 processos de Sí, observação. sí. ¿Ok? Si no está en la introducción, Sim, creo. sim, Creo que está en exato. la introducción. Es el É conjunto, muito didático. las columnas periodísticas que él escribía en el diario Sim, Perfil. a partir das colunas, ele desenvolveu uma certa caracterização de suas posições de desplazamento acerca de processos observacionais. Exacto, Fausto. E esse Papeles texto en el tiempo. dialoga muito com um texto que está na obra de Luhmann, Sí, Sociedades, que é um texto sobre teorias da observação. É exacto. muito interessante. Eu creio que é interessante porque é onde Luhmann talvez desenvolve em diálogo com, por exemplo, Humberto Maturana, o conceito de autopoiesis, né? A realidade da construção como autopoiesis que se contrapõe à construção da realidade. São duas noções, né? Se você examina a cobertura das mídias digitais brasileira, que enviaram jornalistas para a Ucrânia, toda a ênfase da cobertura do acontecimento em terreno
fundamentados sobre o conceito de la realidade de la construção. Ou seja, os jornalistas enfatizam elementos dessa realidade sobre as quais eles apoiam a cobertura, ou que eles explicitam seus fundamentos, em contraposição àquilo que seria a construção do acontecimento, ou seja, aquilo que seria não a realidade da construção, mas a construção da realidade. Porque a construção da realidade passa por efeito de sentido referencial de um trabalho, né, mais explícito, mais fundamentado em los fundamentos da teoria jornalística, etc. A realidade da construção é exatamente destacar a autorreferencialidade desse trabalho. É o contrário. Parece-me que isso é muito interessante porque você tem nas coberturas dos grandes aplicativos aqui, em Brasil, sobretudo, em língua portuguesa, um conjunto de marcas que destacam essa dicotomia, ou essas operações, realidade da construção versus construção da realidade, né? Onde os periodistas se destacam muito com mais ênfase a sua performance, a performance sobre a qual se estrutura a seu vínculo com a realidade observada, e não elementos da realidade observada. Muy, muy interesante, Fausto, me parece estas últimas observaciones. Agradezco mucho además la referencia a tu generosidad, pero me parecen muy interesantes esas observaciones y los tres casos que presentaste. Vamos a tener que volver a intercambiar información sobre Sí, con mucho investigaciones gusto, en con mucho curso, gusto. me parece, porque después de 2 años de no vernos tanto, Sí, nos claro. desactualizamos un poco en cómo andan las cuestiones. Bueno, muy ricas las preguntas de Damián y Noé. Josefina, ¿querías preguntar algo a Fausto? Sí, yo, bueno, también agradezco a Fausto por esta conversación. Eh, Viendo el recorrido, ¿no? de lo que vamos comentando y lo que va comentando, por ahí, si puede hacer mención, ¿no? Que habló de esta interpenetración, que da cuenta de producción de sentidos en disputa, si puede ampliar cómo se transforman los medios de comunicación masiva, ¿no? en esta interpenetración también, que hablaba de las plataformas y en los ejemplos que dio, ¿no? En esta nueva arquitectura mediática, ¿no? Cómo también se transforman los medios de comunicación masiva. Claro. Há dois exemplos empiricamente passíveis de descrição. Um é uma situação em la qual por exemplo, os periódicos desenvolvem em tempo real do que seria uma analítica da mediatização sobre a pandemia, por exemplo. Os periodistas se desplazam de seus lugares clássicos, os estúdios das rádio e televisão se transformam em outras coisas para suscitar a possibilidade de diálogos de outras naturezas, com médicos, com especialistas de saúde, pelo campo jurídico, etc., que operam como espécies subsidiadores de suas formulações sobre a crise da pandemia. Então, as edições chamam, as edições mediáticas, telemediáticas, as edições de mídias impressas, etc., abandonam o foco da noticiabilidade stricto sensu para uma espécie de ênfase sobre uma analítica acerca daquilo que estão tratando, onde o ato principal é conceder a voz àqueles que estão operando sobre o terreno. Mas desde que eles falem sobre a coordenação da rede de los periodistas. Eles são os formuladores e os intérpretes, analistas, portanto. Há uma analítica própria. E aí há um conceito da psicologia clínica que é muito interessante, que é o conceito de amparo.
Amparo. Como havia uma espécie de uma entropia muito grande acerca de vacina, de isolamento, etc., não? Então, as mídias se desplazam de um lugar clássico de funcionalidade, de rotinas, para um lugar de romper essa instabilidade de interpretação, para prover à sociedade de uma certa matriz interpretativa acerca das coisas, digamos. Isso é um caso muito interessante, de onde se passou muito aqui, e isso se passou de uma maneira visível. Você tinha abrir os periódicos digitais, transformações radicais e muitas operações muito criativas, digamos, do ponto de vista estético, analítico, do ponto de vista pedagógico, etc. Isso é uma possibilidade. Né? Outra possibilidade é uma espécie de autorreflexividade sobre as coberturas. As mídias desenvolveram aqui, sobretudo na televisão, momentos e espaços muito interessantes de autorreflexão sobre sua intervenção nos processos pandêmicos, digamos. Durante um momento da crise, envolvendo o Estado, o governo, o presidente e o sistema jurídico, e os ministérios governamentais, que só negavam dados sobre as vacinas, sobre os enfermos, sobre as mortes, se constituiu uma espécie de um consórcio midiático, que, hasta esse momento, é o principal responsável cotidiano e diuturno pela apresentação de dados sobre mortes, internações, vacinas, etc., etc. É uma espécie de um consórcio de mídias das mais diferentes orientações ideológicas, pero sobre o primado da noticiabilidade ou da ideologia do serviço público, digamos assim. É um fenômeno... Eu estou chamando essas coisas de um fenômeno emergente. Alguma coisa que emerge na própria crise, digamos assim. Como há escritos também muito interessantes de jornalistas mostrando as transformações dos ambientes domésticos do país. A revista Piauí, que vocês, vários talvez não conheçam, é uma revista de ensaios. Há um número muito interessante sobre uma editora reúne um conjunto de depoimentos, de imagens, de materiais sobre a transformação da ambiência doméstica de nós brasileiros, ambiente de pequenos 30 metros por 25, reunindo 4 ou 5 tipos de dispositivos de mídias cotidianas, quer dizer, a família de 5, 6 pessoas vivendo em um microambiente com 4 ou 5 dispositivos, notebook, etc., etc. Quer dizer, a família transformada por conta dessa injunção que foi a pandemia, né? E o efeito disso sobre o funcionamento da mediatização, suas formas de contato, formas de operação, etc., né? Há toda uma ecologia que emerge a partir daí, desse aspecto. Não sei se responde ao que sua pergunta. É isso? Sí, muchísimas gracias, Fausto. Las preguntas, las respuestas se van volviendo cada vez más interesantes. Creo que la conversación ha ido creciendo a medida que hemos pasado de algunas referencias generales a este libro, a 10 años de la mediatización, y que empezamos a ver tu observación cotidiana de los medios de comunicación, que siempre es tan rica, tan rigurosa, tan interesante y estimulante, me parece a mí. Así que muchísimas gracias por haber compartido. Siempre es interesante también, además, escuchar a un observador como vos de la mediatización en un estado, en un país con el área local y las semejanzas, ¿no? Esto último que decías acerca de las casas, de las familias, cómo se han ido convertido en estudios de producción y de recepción, podríamos decir, ¿no? O sea, ya no es solo la multiplicación de las pantallas en el hogar, sino verdaderos estudios de producción de contenidos, podríamos decir, ¿no? Y de intercambios, eso que eran fenómenos tan distintos, ¿no? Esto es una transformación muy importante.
y del incremento de la mediatización que ha producido sin duda la situación pandémica, que es una transformación general, ¿no? En muchísimos aspectos de la vida social, que yo sigo pensando que todavía recién estamos empezando a ver el conjunto de transformaciones que toda esta intensa mediatización va a dejar, ¿no? Me parece Sim, que, que las instituciones en general están afectadas de manera muy radical. Ayer veía fotografías del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, las calles vacías, las oficinas vacías. Es impresionante ver cómo ha cambiado el tránsito en la ciudad de Buenos Aires en algunos horarios, las migraciones familiares, las transformaciones de los hogares y todo lo que todavía se va a desencadenar como producto de las transformaciones de los hábitos productivos y receptivos, que me parece que recién empieza a verse a medida que va bajando el agua de la pandemia, todas las transformaciones que va a producir. Yo creo que es un tema muy interesante y bueno, espero que podamos seguir intercambiando claro, estas conversaciones claro. que me parece que a nosotros nos ayudan mucho. Ha sido un lujo tenerte aquí para nosotros en esta reunión de hoy. Estamos en un tiempo más que extendido. Nos podríamos quedar más tiempo, pero la verdad, sería un abuso de nuestra parte y además sabemos que Não, todos não, estamos tranquilo. con otros compromisos también. Bueno, yo creo que te agradecemos, Fausto. Un gran aplauso Sim. por A nuestra vós parte também, por tu muitas presentación. graças pelo contato Este, e por bueno, revê-los também. Foi y, muito bueno, afetuoso esse encontro. te comunicaremos para que nosotros vamos a compartir seguramente esta grabación Sim, que ha claro. sido tan interesante. Estamos en un momento, como ves, de estos temas en la materia, en el programa, seguimos estudiando estas cuestiones que me parece que son Ok. fundamentales y bueno, muchas gracias por los aportes que has realizado, querido amigo. Ok, Mário, eu agradeço também a vocês pela presença, pela companhia, pelo intercâmbio de impressões e vou enviá-los para vocês o texto em digital do relatório do CISECO sobre a pandemia. Como no, muchas São gracias. Será bien recibido. muitos artículos e relatos de situações que han sido produzidos nesse contexto digamos, de crise, digamos, não? Ok? Espero Perfecto, que possamos nos rever proximamente, não? por supuesto. E vou Bueno, enviar para mañana nos vocês. veremos virtualmente, pero pronto esperemos vernos en persona. Sim, amanhã temos uma banca, não é isso? Exactamente. Tá certo, Mário. Que prazer revê-lo. Bueno, Muitas graças a vocês, a Josefina, a Noélia e a Damián. E a Mário, especial abraço. Graças. abrazo Muchas grande, gracias. Fausto. Até Gracias. breve. Hasta Un abrazo. pronto. Tchau.